Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Folha FM. São 7h02. Eu sou Marco Antônio Rodrigues e vamos começar agora o nosso Folha no Ar, primeira edição. E a partir de agora nós vamos fazer um programa diferente hoje. O prefeito Rafael Diniz, nosso convidado, já está aqui, precisa viajar, então nós não vamos fazer os comentários de notícias agora, faremos no final do programa. Aloysio Abreu Barbosa, Arnaldo Neto já presente também. Peço aos dois, então, passo a bola para Aloysio, sem burocracia, né? Sem muita falação, só o tempo, né? A temperatura hoje vai estar 33 graus de máxima, mínima de 24, e no momento no centro da cidade 25 graus. Aloysio, bom dia prefeito, bom dia Arnaldo. Bom dia, Beto, bem-vindo de volta, bom dia sobretudo você, ouvinte e pelo streaming, telespectador da Folha FM. Rafael, vamos ter três temas que nós anunciamos antes. Vou começar pelo primeiro, que tem sido o maior empecilho aí desses 3 anos de administração sua, que é a crise financeira. Estamos entrando agora no quarto, é a crise financeira. Acho que exemplifica muito bem isso do município, né? É a matéria da Josélia Matias, publicada em agosto pela Folha, que mostra muito claramente. Eu sempre repito essa matéria aqui, que para mim ela simboliza muito bem isso. Em valores nominais, sem correção pelo IPCA, hoje seria mais, Rosinha teve em 8 anos de governo uma média de 120 milhões de PE. Campos, ao contrário de Macaé, sempre PE é o mais importante, trimestral, do que o próprio royalties. Na sua administração, nos primeiros 2 anos e meio, que ela fez o levantamento, foi em agosto do ano passado, a média é de 40 milhões. Quer dizer, ela fez isso em agosto. A PE seguinte veio em novembro, essa média de 40 se esperava 26 e veio 16,9. Quer dizer, você sempre fala isso, mas você fala muito em nova realidade. Mas, de fato, como campista, o governante, os governados podem se adaptar a quem receber 120, passa a receber 40 e recebe 16,9. Bom dia, Aloysio, bom dia, Arnaldo, bom dia, Marco Antônio, bom dia, Beto, bom dia, por óbvio, a todos os ouvintes, né, do Folha FM. É um prazer estar aqui com vocês. Peço desculpas, mas eu tenho uma agenda em Brasília, tenho que pegar o carro, correr para pegar o voo no Rio para Brasília. Bom, essa é uma afirmação que a gente vem fazendo, que muitas das vezes é questionada, porque Campos nunca passou exatamente por isso, e uma vez que nunca passou, por ser a primeira vez que experimentamos, isso é cultural, a aceitação, a compreensão daquilo que é novo não é fácil, mas vivemos sim, está posto aí pelos números que você colocou, né, que vivemos uma nova realidade financeira e muito aquém daquilo que tínhamos num passado recente. Está aí o exemplo que você colocou. 120 milhões era o que a média que Campos tinha de participação especial. É uma receita que a gente recebe de 3 em 3 meses, ou seja, 4 vezes por ano, e passamos a ter uma média de 40 milhões de reais. E como administrar a mesma cidade, ou melhor, uma cidade maior, em termos de serviço, em termos de população, porque a nossa população só cresce, com uma receita muito menor. A gente está falando de uma diferença de nada mais, nada menos, 80 milhões de reais, isso falando em apenas de participação especial. Quando vem, na última participação do ano de 2019, que a gente recebe, se tinha uma previsão, na verdade, de 26 a 28, recebemos 16,9. E lembrando que, de todo esse dinheiro que entra nos cofres do município, né, antes tinha muito mais dinheiro, mas não tinha um empréstimo para pagar, hoje, com muito menos dinheiro, ainda temos também um empréstimo para pagar na casa de 10%. Ou seja, se entraram 16 milhões, a gente está em que enviar 1,6 direto para a Caixa Econômica, ou seja, não são os 16.900 que entram, 10% a menos. Por isso que está provado que vivemos uma realidade financeira. E em vivendo uma realidade financeira, precisamos ter coragem para tomar medidas essas que nenhum gestor nunca em Campos foi obrigado a tomar, nunca precisou se tomar medidas que trazem, inevitavelmente, desgaste para quem está tomando, mas medidas que são necessárias para ajustar.
E quando a gente vê que no ano de 2017, nosso primeiro ano de governo, tivemos uma receita de 1,6 bi, aí em 2018 a gente consegue alcançar 2 bi. E quando a gente acredita que manteríamos no mesmo patamar, a gente cai para 1,800. Ou seja, perdemos numa média, né, daquilo que Campos estava acostumado, com 2.400, 2.600, chegando a 3, aquelas manobras que fizeram de Prev Campos, a gente chega a ter, no primeiro ano, quase que metade de uma receita que Campos já teve e menos 1 bi. Então, como os enfrentar? Eu sempre dou o exemplo para a pessoa que está em casa. Às vezes é um exemplo que pode parecer distante, mas eu acho que é mais claro para a compreensão. Na renda da nossa casa, se a nossa renda diminui consideravelmente, o chefe de família, a chefe de família, ela vai ter que tomar medidas de austeridade e de ajuste para poder manter aquela família, né, vivendo com o mínimo de dignidade. Então, se você passa a ter metade daquela renda, a chefe de família, o chefe de família vai ter que fazer opções. Em fazendo opções, vai ter que dizer para o seu filho, olha, isso aqui não pode mais. Vai ter que dizer para o seu outro filho, isso aqui não pode mais. Para o seu neto, isso aqui não pode mais. A mãe vai ter que conversar com o pai vai ter que conversar com a mãe, dizendo, precisamos ajustar porque a nossa renda caiu pela metade. Guardando, por óbvio, as devidas proporções, a mesma coisa acontece com a prefeitura. Quando a nossa receita cai bruscamente, a gente precisa fazer opção para manter minimamente a cidade funcionando, e é dessa forma que a gente vem vivendo nos últimos 3 anos. E isso, Aloysio, Arnaldo, Marco Antônio, Beto e todos os ouvintes, isso é uma realidade minha e de qualquer outro prefeito. Seria minha, seria de todos os outros candidatos de 2016 se tivessem vencido a eleição. E numa projeção que a gente acompanha junto da ANP, por mais, e acreditamos muito nas reformas que o governo federal vem fazendo e que são necessárias, por exemplo, uma que é a revisão do Pacto Federativo, mas que vem por ela, né, a reforma tributária, ou seja, fazer com que o recurso venha mais e diretamente para os municípios, essa é a realidade dos próximos anos também. Em sendo assim, não há outro caminho que não seja o ajuste. E repito, ajustes esses que trazem desgastes, mas que são necessários. Eu disse aqui na última entrevista, no Folha no Ar, que ser prefeito não é fazer aquilo que a gente quer. Ser prefeito hoje em Campos é fazer aquilo que é possível, que é necessário. E na maioria das vezes, aquilo que é possível, que é necessário, traz desgaste. Mas mesmo com uma receita muito menor, a gente vem avançando na área da educação, por exemplo. Por mais que as pessoas não compreendam, mas a gente avança, sim, na área de saúde. Você consegue realizar cirurgias, você consegue realizar exames em Campos que você dificilmente consegue realizar em outras cidades da nossa região, tampouco na própria capital. Então a gente consegue vir avançando mesmo com toda essa realidade. Eu dou sempre um exemplo. No melhor momento nosso, que foi 2018, que alcançamos 2 bi de receita, repito, 2 bi, muito longe dos 2.400 que o Campos já teve, dos 2.600 que o Campos já teve e dos próprios 3 bi que o Campos já teve quando houve aquelas manobras, por exemplo, da Prev Campos, pegando empréstimo, foram 3 empréstimos completamente irresponsáveis. Com 2 bi, nós mantivemos grande parte dos pagamentos rigorosamente em dia em 2018. Se nós lembrarmos, com 2 bi, a gente pagou 12 folhas de RPA, mais 2,5 que estavam atrasadas em 2017. Nós pagamos com 2 bi 100% do 13º de 2018 e mais 80% que restavam do ano de 2017. Nós pagamos os atrasados dos hospitais contratualizados e mantivemos rigorosamente em dia, repito, com apenas 2 bi. O que eu posso afirmar? Que com 2 bi, uma gestão responsável, que é a minha gestão, que é a nossa gestão, dá para tocar a cidade. A dificuldade no primeiro ano foi 1,6 bi. No terceiro ano, 1,8 bi. E a projeção é para que esse ano de 2019 seja também praticamente a mesma arrecadação do ano de 2019. Então, trabalhar hoje, administrando a cidade de Campos, é simplesmente ter coragem para fazer aquilo que é necessário, entendendo uma nova realidade financeira, como um chefe de família faz. Quando ele tem cuidado com seus filhos, ele sabe que a prioridade é aquilo para manter o arroz e feijão na mesa, deixando aquela pizza que era todo domingo, agora para, de repente, uma vez por domingo, e olhe lá, porque a realidade financeira mudou. É porque o Gildo Henrique, a gente no grupo aqui, do programa, o Júnior Henrique fez uma pergunta que eu acho que tem a ver, específica, em relação às várias consequências dessa crise financeira.
E aqui, repito, é um militar reformado, escritor, né? Para o prefeito, continuo com a questão dos RPAs. Continuo porque a entrevista foi marcada e foi adiada. Por conta de 3 vendas. Sei de pessoas que estão desesperadas, com boletos atrasados, endividados e até passando fome. Quando a Rafael virá público falar de calendário de pagamento dos 4 meses em atraso, na verdade são 2 meses e meio em atraso. Setembro, outubro foi pago, novembro, dezembro e vai vencer agora em janeiro. Bem, a pergunta está aí. Júlio, eu acho a sua pergunta muito pertinente, né? Posso te afirmar, primeiro bom dia para você, posso te afirmar com toda certeza. Essa é a pergunta e a resposta que eu me faço e que busco todo santo dia. Eu digo para as pessoas o seguinte: só tem 2 coisas que me tiram o sono. É não pagar o RPA e quando tem uma chuva, por exemplo, que quem sabe, a primeira coisa que eu faço é sair do gabinete para ir ao encontro do problema e buscar resolvê-lo, como fizemos na semana passada em 3 vendas. São essas 2 questões. Mas essa questão do RPA, eu me pergunto e busco solução diariamente, entendendo que ali tem um trabalhador que merece respeito, que tem o direito à sua dignidade e que trabalhando precisa receber. Mas primeiro, deixar muito claro, né? A gente vive nesse momento de fake news, a gente vive nesse momento das pessoas que quanto pior, melhor. O que é ruim para a cidade como um todo, independente de quem seja governo. Eu não pago porque eu não quero. A gente não paga porque não tem recurso. Não tem recurso para a gente poder pagar. Nós conseguimos agora, com recursos próprios da saúde, na semana passada, iniciar um pagamento de mais uma folha de RPA. Eu venho trabalhando ontem, fui terminar a noite refazendo contas com a Secretaria de Fazenda para buscar uma solução para o nosso RPA. Estou indo a Brasília hoje, junto com o deputado federal Marcão, junto com o secretário de Saúde, doutor Ato, para a gente buscar recursos para que a gente possa garantir o pagamento. Não é simples, mas é uma missão nossa estar lá buscando. Mas não Vocês é simples. vão ao Ministério da Saúde, correto? Isso, estaremos lá discutindo todas as coisas, mas de uma forma geral, recursos para a saúde. Recursos para a saúde. Então, o pagamento do RPA é simplesmente, por mais difícil que seja, e eu compreendo a situação do trabalhador na ponta, é por falta de recurso. Estávamos programados, além dessa folha que foi paga agora com recursos próprios da saúde, estávamos programados para pagar mais uma folha no meado de janeiro do RPA e também mais um mês dos contratualizados, quando nos vem uma decisão judicial nos obrigando a pagar a folha de 13º. Nosso governo trabalha com planejamento, muito embora esse planejamento muitas das vezes não consiga ser cumprido, porque a gente depende das receitas de royalties. E as receitas de royalties você não consegue confirmar exatamente quanto que vai entrar. Por exemplo, a gente tem uma projeção do que possa vir a entrar nesse mês de fevereiro, mas a gente só sabe efetivamente quando os recursos entram. Isso não é só Campos, qualquer município que recebe royalties. Estávamos programados para isso, para pagar o 13º em fevereiro e a segunda parcela em maio. Bom, veio a decisão judicial que nos obrigou a pagar. Eu sou cumpridor de decisão judicial. Decisão judicial você cumpre. Você é advogado, né? A gente, pela minha formação profissional, eu acho que a gente tem que ter um respeito à justiça. O máximo que pode fazer, que a própria lei te garante, é o direito de recorrer. Tentamos recorrer, não obtivemos êxito na nossa tentativa de recurso, eu tive que cumprir, ou seja, o recurso que eu pagaria mais uma folha de RPA e mais um mês dos contratualizados, ele teve que ser destinado para que pudéssemos pagar o 13º do nosso servidor. Mas, repito, essa é uma missão diária minha, de buscar solução. No final do ano passado, Gilce, para todos aqueles que nos escutam e que buscam informação sobre a RPA, no final do ano passado, nós enviamos para a Câmara alguns projetos de lei que visavam o quê? Visava reduzir a grande folha que nós temos para que nós pudéssemos ter mais recursos para garantir o próprio pagamento do servidor e para também garantir pagamentos, ou pelo menos parte do pagamento dos nossos RPAs. Infelizmente, a Câmara, por movimentos políticos, não quis assim entender e nós, enquanto Poder Executivo, temos que continuar buscando solução. Mas não tenha dúvida que essa é uma das grandes missões do nosso governo, buscar recursos, ajustar ainda mais a máquina para que tenhamos condições financeiras de pagar o RPA. Bom dia, prefeito, bom dia a todos no estúdio, bom dia aos ouvintes. Prefeito, você colocou aqui agora a questão do pagamento do 13º previsto para fevereiro e maio, justamente os meses de repasse de participação especial. Inclusive, se pudesse colocar para a gente qual é a projeção para, provavelmente dia 10 agora, né, o primeiro repasse de participação especial desse ano. Mas, além disso, você citou aí essa questão da decisão judicial para cumprimento do 13º.
não me recordo qual deles, qual dos advogados, mas um advogado vinculado até a um grupo opositor seu, grupo político opositor seu, fez um comentário em rede social falando de uma judicialização em que o judiciário poderia estar até invadindo a competência do executivo ao determinar esse pagamento, atrapalhando inclusive o planejamento que você colocou aqui. Queria saber se você concorda com essa análise, se há um sobrepeso do judiciário sobre o executivo aqui no âmbito municipal. Olha, eu acho que os poderes são independentes, né, e a própria Constituição prega de tentarmos buscar uma harmonia entre os três poderes, judiciário, legislativo e executivo. Repito, né, pela minha própria formação enquanto advogado, eu entendo que temos que respeitar sim as decisões, por mais que possamos discordar, e quando discordamos, temos que recorrer. A grande questão é, nós fazemos planejamento, e fazemos planejamento com falta de dinheiro. Se houvesse sobra de dinheiro, né, e houvesse um mau emprego desse dinheiro, acredito que seria mais prudente uma intervenção maior do próprio Poder Judiciário. Mas como há uma falta de recursos, a gente tem que fazer planejamento. Se os salários dos nossos servidores estão rigorosamente em dia, estávamos prontos para pagar a 12ª folha do servidor em dezembro, e programamos para parcelar, como você bem colocou, para fevereiro e para maio, 13º, entendendo que o RPA é também servidor, não é de carreira, mas é servidor, merece o mesmo respeito e o direito de receber, assim nos planejamos, mas infelizmente não foi assim que a justiça compreendeu. Repito, como eu disse aqui no início, buscamos recorrer, não conseguimos, não obtivemos êxito no recurso, tivemos que cumprir a decisão e mudar o nosso planejamento, e que de certa forma, infelizmente, quem acabou saindo prejudicado foram os RPAs e também os hospitais contratualizados. Temos aqui a participação de vários telespectadores pelo streaming do programa na página da Folha FM no Facebook. Tem uma pergunta aqui do Alexandro Tavares Sário, que também acho que é relativa ao tema. Vou ler aqui para você, prefeito. Bom dia, prefeito. Em relação aos contratualizados, e partindo da premissa de que quem compra deve pagar e quem vende quer receber, quando a prefeitura pagará o que deve e o que ainda vem contratando os hospitais contratualizados, já que estes vêm atendendo no limite para não deixar a população sofrer ainda mais devido ao caos nos hospitais municipais, em especial o HGG? Bom dia, Alexander. Eu acho que a sua pergunta também é pertinente. Como eu disse, o nosso planejamento em parcelar o 13º era para também priorizar esse outro pagamento, que são os hospitais contratualizados. Primeiro, dizer que não há briga nenhuma da prefeitura com os hospitais contratualizados, muito embora alguns, repito, alguns, não vou falar por todos, alguns diretores gostem de ficar falando que a prefeitura não quer dialogar, que a prefeitura, ao invés de ter calma, responsabilidade para poder enfrentar a questão. Bom, quem falou isso foi Frederico Paz, falou, inclusive, foi publicado isso no meu blog. Não, mas eu tive com o Frederico Paz na semana passada, de forma informal, nós nos encontramos, não foi de forma oficial, inclusive estou para ter uma agenda com ele, seria na semana passada, quando eu tive a questão de 3 anos que eu tive que priorizar, por óbvio, e agora eu estou indo a Brasília, vou ver se até o final da semana, no início da outra, estarei conversando com ele enquanto presidente. Do sindicato dos hospitais. Enquanto presidente do sindicato, nem estou me referindo a ele. Bom, vamos lá. Mas foi ele que usou essa frase. Mas os hospitais contratualizados, eles são prioridade sim. Tanto são prioridade, que no ano de 2018, quando tivemos uma receita de 2 bi, repito, a melhor receita que nós tivemos, mas ainda assim muito abaixo daquilo que Campos estava acostumado, nós mantivemos o pagamento deles rigorosamente em dia, inclusive pagando os atrasados de 2017 e inclusive repassando atrasos de 2016 de verba federal, que é uma coisa inadmissível. Atrasavam no passado verba federal, que simplesmente é você receber, auditar e repassar para os hospitais contratualizados. Isso não há. Muitas das vezes há o repasse rigorosamente em dia por parte da nossa gestão com relação às verbas federais. O que nós, infelizmente, acabamos por atrasar são os recursos municipais, repito, no mesmo tema que o RPA, por falta deles. Nós não deixamos de repassar ou de pagar a verba municipal porque nós não queremos, simplesmente porque há falta desse recurso municipal. Mas é importante a gente frisar que mesmo com os atrasos de 2017
e 2019, e estando 2018 rigorosamente em dia, todos os 4 grandes hospitais, isso é importante deixar claro, todos os 4 grandes hospitais receberam mais em 2019 do que em 2018. Todos os 4 grandes hospitais, alguns chegando a quase 10 milhões a mais, outros a 300 mil a mais, como, por exemplo, é o caso do HPC, que é aquele que mais depende de recurso municipal. Eu falo isso abertamente porque é a verdade. Mas todos os 4 hospitais já receberam mais em 2019, mesmo com atraso, do que em 2018. Então, eles também têm que responder pelas contas deles. Né? Da mesma forma que caiu a nossa receita, a deles caiu, não, a deles aumentou. E por que há atraso também por parte deles com relação aos seus funcionários? Porque, infelizmente, existe esse hábito que é o seguinte, né? Deu problema, a culpa é da prefeitura quando há uma relação direta com a prefeitura. A prefeitura tem como provar que houve queda na sua receita. E ainda assim vem mantendo minimamente alguns pagamentos em dia. Os hospitais contratualizados não, repito, eles receberam, mesmo com os atrasos de 2019, mais do que eles receberam em 2018 com os repasses rigorosamente em dia. Mas dessa ida minha, um dos temas dessa ida minha a Brasília também hoje, é buscar mais recursos para que possamos repassar também para os hospitais contratualizados. Nós temos que entender, né, que essa é uma responsabilidade não apenas do município, essa é uma responsabilidade também do Estado. A gente vem buscando diálogo quanto a isso. Há alguns meses houve um repasse de 8 milhões, com a ajuda, inclusive, do deputado estadual Rodrigo Bacelar, a quem nós agradecemos muito naquele momento por ter contribuído para que a gente trouxesse esse repasse, mas o Estado tem que buscar entender também que essa é uma responsabilidade dele, porque os nossos hospitais não atendem apenas munícipes de Campos, atendem munícipes de toda a nossa região. Então não pode ser uma única exclusividade, responsabilidade do município. Lembrando que Campos é uma das poucas cidades que faz esse repasse desse tamanho, dessa grandiosidade para os hospitais contratualizados. Na maioria dos hospitais em outros municípios, eles vivem apenas com verba SUS. O que eu quero dizer? Isso nos acostumamos a fazer numa época de recursos fartos. Hoje, na queda dos repasses, nós precisamos ter responsabilidade e muitas das vezes, quando a gente não faz o pagamento, é porque não tem e não porque nós não queremos. Mas continuamos trabalhando rigorosamente para poder regularizar esse pagamento e mantê-los em dia, como fizemos em 2018. Só para recapitular, a frase foi publicada, Frederico Paes, foi publicada, que você fez menção, foi publicada no ponto final no dia 22 de janeiro. Fala várias coisas aqui, são aspas, e ele fala literalmente isso que você se referiu. Frederico Paes, 22 de janeiro. Entendemos que não há na prefeitura disposição ao diálogo. Você falou isso e eu só para recapitular, está publicado. Mas eu acho que é importante, Luiz, essa colocação sua, né? Não, é dele. Não, dele, essa colocação sua, agora repetindo o que ele disse. Eu tenho muito cuidado, muitas das vezes eu sou questionado, poxa, Rafael, por que você não vai para o enfrentamento? Né? Por que você também não ataca como eles te atacam? Eu tenho 36 anos, faço 37 esse ano. Apesar da minha pouca idade, né, eu me considero uma pessoa madura e preparada para estar ocupando o cargo que eu estou ocupando, que me faz compreender que se a gente vai para o embate com algumas pessoas, elas não aceitam. Aí vão ficar criando factoides, criando problemas, simplesmente porque um menino de 36 anos não pode promover o debate, promover o embate. Então, por isso que muitas das vezes eu prefiro ser cauteloso que eu venho falando, porque não é o Rafael Diniz apenas, é o prefeito de Campos. E acima de mim então, estão as decisões que eu preciso tomar para o bem da nossa cidade. Então, muitas das vezes, é melhor a gente ter equilíbrio, para não ficar apenas discutindo, colocando a culpa em A, colocando a culpa em B, e simplesmente estar preparado para buscar a solução. Esse é um perfil que eu venho tendo com os hospitais contratualizados. Todas as vezes que eles querem dialogar, eu estou pronto para dialogar, a nossa equipe está pronta para dialogar, mas uma coisa que a gente precisa entender, que dialogar não significa sempre dizer sim. Dialogar não significa sempre dizer sim. E nesse momento de dificuldade, aí eu volto para aquele exemplo do pai e da mãe. O pai e a mãe que dialogam com o seu filho, mas na maioria das vezes precisa dizer não. O filho vai aceitar? O filho vai entender, por mais amor que tenha pelo pai e pela mãe? Não. Porque ele foi acostumado a ouvir sim. Hoje nós vivemos uma realidade financeira em Campos que obriga o prefeito, e repito, seja eu o prefeito ou qualquer outro que tivesse ganho, tivesse vencido em 2016. Ele teria, se fosse minimamente responsável, teria que dizer mais não do que sim agora. E por isso que muitas das vezes pode ser que alguns compreendam que não há diálogo. Assim, que a gente diz quando eu sento com eles e falo, olha,
as nossas receitas de royalties, que é da onde retiramos a possibilidade de fazer o pagamento municipal a vocês, elas vêm caindo drasticamente. Não é culpa minha, não é culpa minha. Vamos falar de 3 fatores básicos aí, dólar, nós estamos falando do valor do barril, mas principalmente de produção, que vem caindo muito nos campos maduros, né? Que é da onde a gente retira os nossos royalties, a nossa receita de royalties. Então todo mundo precisa compreender que ajustes precisam ser feitos. Alguns desejam ajustes, outros não desejam ajustes. E a gente vai ficar sempre nesse impasse. Mas da minha parte, assim, sempre disposição para o diálogo, sempre disposição para encontrarmos juntos uma solução, porque quem precisa da gente é a população lá na ponta. Mas é importante frisar, no ano de 2019, mesmo com atraso de alguns meses, varia de hospital para hospital pelo tamanho do pagamento de cada hospital, da folha de cada hospital. Os hospitais, os 4 grandes hospitais contratualizados, já receberam mais do que em 2018, quando os repasses foram feitos rigorosamente em dia. Rafael, essa questão dos hospitais, sempre se fala em repactuar, né, nesse diálogo para repactuar os serviços são prestados pelos hospitais contratualizados. Mas apesar do discurso de repactuação, a gente não viu ainda nada de efetivo para esse avanço. Queria saber como que está essa situação e voltando às questões do projeto da Câmara que foram rejeitados, dentro de um pacote que tinha medidas de contingenciamento, ali tinha um projeto também que destinava um recurso direto para esses hospitais. Vocês vão voltar com esse projeto para a Câmara? Como que ficou essa situação? Os cartórios, né? Primeiro com relação à questão dos hospitais contratualizados. A secretaria está lá pronta, doutor Ábido, Cíntia Ferrini, toda a nossa equipe está pronta para discutir as possibilidades de repactuação. Mas tem que ser uma vontade em ambos os lados. Repito, vem com aquela afirmação, não, basta a prefeitura dizer quanto que quer e o que quer que a gente faz. Não é assim. E quando a gente senta para tratar, nunca foi assim desde 2017. Alguns diretores querem uma coisa, outros diretores querem outras coisas. Um hospital fala que consegue fazer o serviço do outro, o outro hospital fala, não, mas eu não consigo fazer sozinho. Não há. Né? É mais ou menos o seguinte, quando precisam se unir para brigar com a prefeitura, mas na hora de defender os interesses de cada hospital, não vou dizer que eles estão errados, não vou dizer, cada um é diretor do seu hospital, defende o interesse do seu hospital, mas eu acho que o interesse maior tem que estar na nossa população, tem que ser a nossa população, mas a prefeitura está lá pronta para debater e buscar caminhos em conjunto. Repito, não adianta a gente ficar puxando uma corda para lá e outra corda para lá, quando quem precisa de atendimento é a prefeitura. E esse discurso eu faço para todo mundo, Nós vivemos uma realidade financeira, é matemática. Eu mostro os números para todo mundo, mostro os números para todos eles. Me mostra uma fórmula mágica. Se tiver a fórmula mágica, que eu afirmo, não tem, que nós não encontramos, muito embora o que a gente vem fazendo é o que é possível de ser feito, a gente faz, não tem. Agora, não pode dizer que a solução é simplesmente cobrar. Isso a gente não pode concordar. E com relação aos projetos que você questionou, Arnaldo, enviamos sim 2 projetos referentes aos hospitais contratualizados. Um projeto que é com relação à transparência. Todo mundo sabe quanto um prefeito ganha. Todo mundo sabe quanto um vereador ganha. Todo mundo sabe quanto um secretário ganha, um DAS 7 ganha, todo mundo sabe. Todo mundo sabe quantos são os contratos que são assinados pela prefeitura, quanto que é, quanto que vai ser, quanto que gastou, tem balanço final, todo mundo sabe isso da prefeitura. Todo mundo isso sabe da Câmara Municipal, porque não saber dos hospitais contratualizados. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eles não têm que temer a transparência, eu não tenho dúvida disso. Né? Muito pelo contrário, por que temem? Eles fazem um trabalho que é necessário para a população, mas como ali há um emprego de verba pública, seja ela federal ou municipal, nada mais justo que nós buscarmos num sistema de compliance, como foi muito bem colocado aqui nas próprias divulgações, né? Um projeto que viabilize o cidadão, viabilize o funcionário daquele hospital, saber quanto que houve de repasse já por parte do município, do governo estadual, do governo federal, a esses hospitais, o que ele vem fazendo com esses hospitais. Dou um exemplo muito claro. Há o atraso por parte deles aos seus funcionários. A culpa é de quem? Da prefeitura. Mas como que a culpa é só minha, ou é minha, única e exclusivamente minha, se em 2019, repito, eu já repassei mais para eles do que em 2018. Em 2018, eles diziam que estava rigorosamente em dia o pagamento deles lá, e a culpa é do prefeito, que fez um repasse, muito embora com atraso, porque não tem recurso, mas a maior. Quando a gente tem esse projeto que garante mais a transparência, o próprio que eu digo, eu não estou aqui para sempre. Os próprios diretores, por mais que eles possam durar mais que um prefeito, que pode durar pelo menos, numa primeira leva, 8 anos, nos primeiros 2 mandatos
seguidos 8 anos, eles podem durar mais, mas são passageiros também. Para a gente garantir um sistema, porque eles têm muito mais história, Beneficência, Plantadores, Santa Casa, Álvaro Alvim, a própria Prefeitura. Tem uma história que está acima de todos nós. Se nós garantirmos esse projeto de transparência, eu acho que facilita para todo mundo compreender o que está acontecendo e juntos darmos as mãos e buscarmos soluções. E o outro projeto, né, por isso que eu falo que foram movimentos políticos, não foi compreensão ou discordância técnica, um outro projeto de um possível acordo com os cartórios, acordo esse que vem sendo cobrado, debatido há muito tempo, para evitar que venhamos a perder essa possibilidade de recebimento lá na frente, seja por decadência ou prescrição, não vou citar o termo correto aqui agora, para não estar errando, né? A gente perder esse recurso lá na frente. Apresentamos um projeto com a possibilidade, de acordo com os cartórios que são devedores do município, para entrar um recurso. O que nós colocamos no projeto? Olha, o recurso que entrar pode ser na casa de 2 milhões, 2 milhões e meio, podendo chegar até 3 milhões de reais, vai direto para os hospitais contratualizados, 2 projetos que infelizmente seriam bons para os hospitais contratualizados, para a Prefeitura, mas para a população como um todo, não foram aprovados na Câmara Municipal. Nosso objetivo, Arnaldo, é sim reenviá-los para a Câmara, né, pedir que os vereadores possam ter, né, compromisso com essa realidade. Eu digo, não adianta ficar cobrando pagamento de RPA na tribuna, subir na tribuna e cobrar pagamento de RPA, sem apontar uma solução. Se a gente vem discutindo que os caminhos são esses, quando a gente envia projetos para a Câmara de ajuste agora, tem que ter coragem. Né? Muitos falam assim, poxa, Rafael, é ano eleitoral, será que é um ano de tomar medidas difíceis? Independente de ser ou não um ano eleitoral, nós temos que entender que aquela realidade antigamente, olha, vamos deixar o último ano, para fazer só coisa boa, acabou isso. Eu preciso saber amanhã qual recurso que a gente vai ter. O que nos vai entrar agora de participação especial? O que nos vai entrar de participação especial? Agora fevereiro, né? Fevereiro agora. Qual a previsão? Estourando dia 10. Qual a previsão? Eu sou muito questionado, Luiz. Sou muito questionado. Rafael, mas um bom político tem que vender esperança. Um bom político tem que vender esperança. Mas que bom político é esse? Que esperança é essa? A falsa? A falsa, você olhar no olho do cidadão e falar, fica tranquilo que vai tudo. Eu acredito que as coisas vão melhorar. Mas elas vão melhorar se nós tivermos coragem de fazer o que é necessário. Elas vão melhorar se nós tivermos coragem de fazer o que é necessário. Porque o dinheiro não vai cair. Por mais que haja projeção dos royalties melhorar pelos próximos anos, de investimento de tantos bilhões nos campos maduros, né? Isso é a médio e longo prazo, não é de imediato. Mas qual a projeção da PE agora em fevereiro? A projeção agora eu não vou ser irresponsável de dizer, mas não é das melhores. Eu posso dizer que pode estar beirando o que aconteceu em novembro. Pode estar beirando o que aconteceu 16,9? Pode estar beirando o que aconteceu em novembro. Tem gente que aponta que pode ser pior. Né? Mas né? Aí você chega uma hora que é importante a população que está nos ouvindo entender o seguinte: a gestão dos tributos municipais ela melhorou, a arrecadação própria do município ela melhorou. Isso foi a atuação da minha gestão. Mas não dá para compensar. Da nossa gestão, como nunca houve. Só que não dá para cobrir ainda a nossa alta dependência de royalties. Só que estaria muito pior se nós não tivéssemos feito o nosso dever de casa. Mas como nós somos ainda altamente dependentes dos royalties, por mais que melhoremos a nossa gestão tributária, a nossa gestão própria, e melhoramos como nunca antes um governo fez, ela ainda é insuficiente para cobrir a nossa alta dependência dos royalties. E se ainda é suficiente, nós vamos ficar simplesmente cobrando, ou nós vamos sentar para buscar um caminho de forma conjunta. É isso que eu estou proposto a fazer e que eu venho fazendo, entendendo que, independente de ser ano eleitoral, eu sou prefeito que aqui estou, e não vou fugir da minha grande missão, que é fazer aquilo que é necessário, por mais difícil que seja. Há uma solução aritmética para Campos que não seja corte da máquina, redução da máquina? Luiz, a gente tem solução a médio e longo prazo. Né? A médio e longo prazo, que é o que a gente vem plantando. Quando você investe em educação de qualidade, quando você investe, que nós investimos em educação de qualidade, quando a gente acaba com aquela história de aprovação automática. Antigamente o aluno aprovava sem saber ler, era aprovado sem saber ler e escrever. Nós acabamos com isso. Isso traz um risco muito grande político, que você vem com um resultado do IDEB verdadeiro, mas pior, porque antes era maquiado. Mas eu prefiro ter um resultado do IDEB que já era muito ruim, né? Já era muito ruim. Pior, mas pelo menos é aquela realidade. E hoje o aluno passa se ele aprendeu. Isso é garantir respeito ao professor que está na sala de aula, que muitas das vezes ele sabia que o aluno dele não aprendeu e ele era obrigado a aprovar. Outro ponto importante, né, que são resultados que vão melhorar a nossa população, a educação, que vai gerar desenvolvimento a médio e longo prazo. Antes, quando a gente chegou, a gente tinha 4 tempos de português e matemática.
4 tempos de português e matemática por semana. Nós colocamos 6 tempos de português e matemática por semana. A mesma coisa que acontece numa escola particular. Lembrando que no nosso CEMEI, a gente está avançando para o segundo agora em Tocos, o primeiro do Parque Aurora, são 8 tempos de português e matemática. O próprio secretário Brandi Arenari esteve aqui e ele usou uma frase forte, mas que é verdadeira. O que existia em Campos era uma máquina de analfabetismo. E que nós rompemos com isso. Só que aí nós vamos direto, Luiz, porque eu acredito muito no processo de educação como um grande elemento de transformação. Né? Eu aprendi até há um tempo já, né? Eu dizia muito que ele transforma a cidade, não. Ele transforma as pessoas que transformam a cidade. Ele transforma as pessoas que transformam a cidade. Mas hoje nós estamos promovendo um desenvolvimento econômico na cidade que atrai empresas. Hoje você escuta do presidente do Grupo Açaí que poucas vezes eles foram tão bem recebidos dentro dos princípios de legalidade, dentro dos princípios de transparência, como eles foram recebidos em Campos. Ou seja, as nossas secretarias, dentro da legalidade, dentro da transparência, abriram as portas para que uma empresa do tamanho do Açaí, que tem 160 lojas no Brasil, se instalasse em Campos e gerasse emprego. Essa é uma outra alternativa. Existem as pequenas alternativas, Marco Antônio, que às vezes as pessoas não acreditam muito. As grandes cidades no mundo se transformaram por startups. Né? Grandes cidades no mundo se transformaram por startups. É um sonho, é um embrião que a gente começa a colocar, que a gente começa a cuidar, que a gente começa a gerar, mas que vai trazer futuro lá na frente, desenvolvimento para a nossa cidade. Nós temos hoje, pelo Fundecam, apoio a 12 startups, na primeira bolsa, no primeiro programa de startups que a gente lançou, que já está gerando emprego, gerando renda na nossa cidade. O Fundecam, onde investiram mais de 500 milhões de reais, que estão perdidos, não foram recuperados. Nós fizemos uma gestão responsável no Fundecam, recuperamos desses 500 apenas 5 milhões, mas foram 5 milhões esses que foram reinvestidos no pequeno e no médio empresário. Já assinamos mais de 600 contratos que nos permitem o quê? Gerar emprego, gerar renda, gerar receita na nossa cidade. Ou seja, são passos que a gente dá na própria agricultura, atendendo vários produtores com maquinário, com suporte, para que eles possam produzir. Mas isso vai trazer um resultado para a gente a médio e longo prazo. O importante é que a gente está plantando aqui agora, independente de quem venha colher lá na frente. Se tivessem plantado lá atrás, talvez estaríamos enfrentando hoje essa crise de royalties com muito mais tranquilidade. Mas tinha dinheiro de sobra, ganharam na Mega Sena lá atrás, receberam aquela herança do tio que faleceu e não souberam trabalhar com aquele dinheiro, não tiveram responsabilidade. Hoje a gente paga essa conta aqui e todo mundo paga junto. A crise financeira é um tema muito importante, a gente tem 2 temas para abordar. Eu vou deixar o próximo deles aí para o próximo bloco, que é, você chegou a citar aqui o deputado estadual Rodrigo Bacelar, uma ajuda que ele teve para adquirir verbas estaduais para a saúde, e ele teve aqui na sexta-feira e anunciou aqui, nesse mesmo programa, aí onde você está sentado, que o restaurante popular viria, mas viria apenas com uma iniciativa do governo Wilson Witzel, não sem parceria com o município. Deixo essa pergunta para abrir o próximo bloco. Tá certo. Vamos fazer então, Rafael, com sua permissão, do Aloysio e do Arnaldo, um pequeno intervalo e voltamos, porque nós temos que concluir o programa, a sua entrevista, às 8h15. Já voltamos. Na empresa